Olá pessoal, é um prazer tê-los aqui no canal Descomplicado. Hoje nós vamos fazer o primeiro vídeo da série População, Diversidade, Direitos e Desenvolvimento, que é fruto de uma parceria da UNFPA, que é o Fundo de População das Nações Unidas, com a ABEP, que é a Associação Brasileira de Estudos Populacionais. E é claro que o canal Descomplicado não ia ficar de fora. Bom, e nessa primeira entrevista nós vamos conversar com o Leonardo Silveira, que fez um artigo na Rebep muito interessante, o link está aí na descrição, junto com a Natália Siqueira. E é um artigo sobre segregação e injustiças no mercado de trabalho. Tudo bom, Leonardo? Tudo bem, Douglas? Então é o seguinte, o seu texto fala sobre essas injustiças no mercado de trabalho. Então, assim, fala um pouquinho pra gente sobre esse mercado de trabalho no Brasil e que tipo de injustiça é essa que vocês estão tratando nesse estudo. Certo. A gente trabalha com as injustiças no mercado de trabalho por meio da estrutura ocupacional, ou da segregação ocupacional. O que a gente analisou é a inserção dos indivíduos por raça e gênero nessas ocupações e como essa inserção é enviesada, né? Então tem mais homens ou mais mulheres em determinadas ocupações que outras e como isso se comporta por idade, por grupos etários. Para dar um exemplo, eu acho que a melhor forma de trabalhar com as ocupações é falar sobre características, nomes de ocupações que as pessoas conhecem, né? Por exemplo, no caso dos professores do ensino básico, essa ocupação ela era, em 2015, quando foi coletados os dados dessa pesquisa, 75% dos professores do ensino básico eram mulheres. E dentre essas professoras, 46% eram professoras brancas, né, e mulheres. Então, a gente vê que cada uma dessas ocupações, elas têm marcações de grupos de raça e gênero muito fortes. No caso da engenharia, a gente tem que 62% são homens brancos e apenas 15% são homens negros. Então a gente vê que, por exemplo, tem uma predominância de homens nessa ocupação, mas o recorte por raça é muito diferente, né? E um último exemplo é no caso dos médicos, em que 85% dos médicos são pessoas brancas, né? Dentre esses, 50% são homens brancos e outros 35% são mulheres brancas. Então a gente vê também que é uma outra forma de segregação, né, dentro dessas ocupações. Cada ocupação que a gente olha, a gente vê um perfil, uma forma de distribuição das vagas naquela ocupação diferente, né? E aí no caso do salário, a gente vê que as desigualdades por raça e gênero podem acontecer de diferentes formas. Uma primeira forma que a gente analisa é o que a gente chama de termo de composição, que é o fato de, por exemplo, ter mais pessoas brancas em ocupações com salários médios mais elevados. Então isso impacta na desigualdade. E o outro termo, que é o termo de discriminação, é quando os indivíduos estão na mesma ocupação, as características de raça e gênero delas vão ainda determinar o salário delas. Isso quer dizer que, por exemplo, homens brancos dentro da ocupação de engenheiros, eles ganham mais do que homens negros e mais do que mulheres brancas e mais do que mulheres negras, mesmo exercendo a mesma profissão. Então, são diferentes camadas, né, que levam a gente as desigualdades que a gente observa no mercado de trabalho hoje. Ô Leonardo, e conta pra gente então como que as políticas públicas elas tentaram de alguma forma minimizar essas injustiças ao longo das últimas décadas. As políticas públicas atuaram nas últimas décadas principalmente por meio da educação. Tem um esforço, né, até a década de 90 principalmente, muito forte de universalizar as etapas mais básicas do ensino formal. Então a gente tem ali, já na década de 90, uma universalização da educação formal, da educação do ensino fundamental, principalmente. E, a partir dos anos 2000, o que a gente observa também são políticas públicas voltadas para a educação, com a expansão de vagas e buscando permitir um maior acesso
das populações que antes estavam fora do ensino formal e principalmente do ensino superior, que foi o principal foco, para acessar esse nível de ensino, que é um nível de ensino que possibilita que as pessoas tenham maior poder de escolha nas suas ocupações, ou que as pessoas possam acessar salários mais altos. O que a gente vê, por exemplo, é que entre 1995 e 2015, o número de matrículas no ensino superior, ele mais se quadriplica, ele passa de 1,5 milhão para 6,5 milhões. E aí a gente tem ações como, por exemplo, a expansão de bolsas no setor privado, a expansão de vagas também no ensino no setor público, e também as ações afirmativas, que foram muito importantes para equalizar a distribuição desses grupos, dos grupos por raça e gênero no ensino superior, né? Então, de fato, acontece uma incorporação desses grupos antes excluídos no ensino superior, mas tem um limite nisso, né? A gente vê que, primeiro, o ensino médio continua sendo um gargalo muito grande, que mesmo com essas políticas que focaram tanto na universalização do ensino fundamental quanto na expansão do ensino superior, não conseguiram ter o mesmo sucesso com o ensino médio ainda. Então, continua sendo um gargalo muito grande. E, por outro lado, o acesso ao ensino superior, ele tem um viés, por exemplo, se a gente pegar só a questão do gênero, ainda tem um viés muito grande. Então, mulheres continuam indo para ocupações que são chamadas tipicamente femininas, né? A gente pode pensar no caso da enfermagem, por exemplo, que são cursos, um tipo de curso que é chamado de tipicamente feminino. Ou no caso das engenharias, que ainda continuam sendo tipicamente masculinas. Então, as políticas públicas elas acabam tendo um limite aí para dialogar com questões que são culturais, né? Que cria-se essa ideia dos papéis de gênero, que homens têm mais aptidão para fazer certas ocupações que outras, que é uma ideia, né? Que ela não é naturalmente dada, ela é socialmente construída. Além de outros constrangimentos que aí vão além do ensino superior, que estão focalizados dentro do mercado de trabalho, né? Como essa questão do pagamento desigual para homens e mulheres, para pessoas brancas e pessoas negras, ou o caso do que é chamado de penalidade da maternidade no mercado de trabalho, que após as mulheres terem filhos, elas têm outras dificuldades para se manter no mercado de trabalho ou para continuar tendo um salário no mesmo nível que os homens. Então, assim, tiveram políticas públicas, principalmente focalizadas no ensino superior, mas tem um limite delas, né? Ô Leonardo, bem legal. E você está falando muito aí sobre os jovens, né? Essa desigualdade no mercado de trabalho entre jovens, ela é parecida com a desigualdade em relação aos mais velhos? Conta pra gente um pouco da relação dos jovens com o mercado de trabalho. Então, a relação dos mais jovens com o mercado de trabalho não é igual aos mais velhos, né? A gente observou isso no nosso trabalho. Os jovens tendem a se distribuir de uma forma mais igualitária no mercado de trabalho, nas ocupações, e isso levou a gente a questionar por quê, né? Quais são as motivações que fazem com que jovens sejam menos segregados do que os mais velhos. Tem uma questão que é a menor experiência desses jovens, então eles têm características mais homogêneas entre eles, e eles acabam se distribuindo de maneira mais igualitária ali nas ocupações. E aí a gente se questionou se trata-se de as gerações mais jovens elas têm características mais igualitárias de fato, ou se isso é um efeito idade, quer dizer, se durante o percurso no mercado de trabalho as desigualdades vão se tornando maiores, né? E o que a gente observa é que tem um pouco dos dois. Principalmente, o efeito idade é o principal. A questão é, conforme os trabalhadores vão se mantendo no mercado de trabalho, as desigualdades vão sendo atenuadas ali dentro. Alguns estudos internacionais, e aí acho que a gente tem dificilmente isso é diferente para o Brasil, no caso entre homens e mulheres,
eles observam que depois de 10, 20 anos no mercado de trabalho, essas desigualdades tendem a aumentar. Então, são mecanismos que aí acho que são passos futuros da pesquisa. São mecanismos de promoção no mercado de trabalho, né? Quando as pessoas recebem um aumento salarial ou recebem uma promoção para cargos melhores, a gente observa que os homens têm saltos maiores do que as mulheres, então é um mecanismo de discriminação dentro do mercado de trabalho, né? E outras questões como a citada penalidade da maternidade, né? No caso das mulheres que têm filhos e o mercado de trabalho passa a olhar para elas com uma certa ressalva e elas demoram mais para progredir na carreira do que homens, mesmo que eles tenham as mesmas características, né? Então você tem mecanismos de discriminação ali dentro que vão sendo incrementados ao longo do tempo, com esse efeito idade. Porém, um efeito interessante que a gente analisou, que está relacionado com essa geração mais jovem, é uma segregação um pouco menor por raça e cor, né? Então a gente vê que as pessoas mais jovens negras estão mais bem distribuídas na estrutura do mercado de trabalho do que há 20 anos atrás. Ô Leonardo, então conta pra gente aqui, rapidinho, pra gente fechar, a pergunta, né? Responde a pergunta que não quer calar. Como é que a gente pode resolver isso, ou pelo menos melhorar, atenuar esses efeitos da segregação no mercado de trabalho? A gente tem basicamente três caminhos, três grandes vias para isso. Primeiro, dentro da educação, a gente tem ainda é necessário ampliar o acesso a níveis, tanto ao nível do ensino médio quanto ao ensino superior, de diferentes perfis, né, por classe, raça, gênero. Uma outra questão que tem que ser falada é a inserção de homens e mulheres dentro dos cursos de graduação, os cursos de ensino superior, que eles são desiguais. A gente tem que entender um pouco por que isso acontece, né? Dentro da teoria, isso está muito relacionado com os papéis de gênero. Então, a sociedade tem que discutir um pouco mais como que a gente está construindo esses papéis de gênero para fazer com que as meninas se motivem a se tornarem engenheiras e não só os meninos para isso, né? E a mesma coisa no caminho inverso, os meninos se tornarem professores, enfermeiros, e diminuir esse viés de gênero. E além disso, ter condições de igualdade para que homens e mulheres participem dessa educação formal. No mercado de trabalho, o mercado de trabalho tem uma grande responsabilidade, né, também nesses efeitos de discriminação por raça e gênero. Então, tem analisar esses mecanismos de promoção, de penalidade das mães, né, no mercado de trabalho, para diminuir essa segregação, para que as pessoas ocupem as posições de acordo com as características que elas trazem, com os atributos produtivos que elas têm, né? E por último, tem uma questão que é anterior à educação, anterior ao mercado de trabalho, que são as questões culturais, né? Então, diminuir os viéses de raça e gênero, entender que essas características não determinam a produtividade das pessoas, e sim a motivação, a preparação que elas têm ali para estar no mercado de trabalho. São questões fundamentais e básicas para a gente pensar em diminuir a segregação e as desigualdades salariais no mercado de trabalho. Ô Leonardo, eu queria agradecer muito sua participação. Realmente esse debate é um debate que precisa ser feito, precisa ser fomentado. E aí agradecer à UNFPA e à ABEP por serem promotoras desse tipo de debate, que leve justiça social, e o seu trabalho traz uma contribuição muito importante para isso. Então, muito obrigado, Leonardo. E eu mando um abraço para todos que estão nos assistindo e convido vocês a, dentro dessa mesma playlist, acessar os demais vídeos sobre essa série incrível que a gente está fazendo aqui em parceria com a ABEP e com a UNFPA. Um abraço, pessoal. Tudo de bom para vocês.